Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Gênesis capítulo 37. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José é vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele.
Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha dos Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não! Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. A história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suar e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: Case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: More como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suar. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar: Seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi-se sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com um cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou um cabritinho por meio de seu amigo adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: Fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objetos de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá:
Tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: Veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. José é assediado pela mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. 13 de janeiro, e hoje nós vamos falar sobre sonhos. Na infância e juventude, é muito comum nos perguntarem o que queremos ser quando crescer, e faz parte dessa fase da vida a inocência de compartilhar os nossos sonhos e aspirações com aqueles que amamos, como os nossos familiares e amigos. Porém, nem sempre os sonhos que temos em nosso coração são bem vistos ou acreditados pelas pessoas. Muitas vezes são mal interpretados ou mal compreendidos e até mesmo desencorajados a perseguir os nossos sonhos, especialmente se eles parecem ser difíceis de alcançar ou grandes demais em comparação à nossa vida e condição atuais. Isso sem contar com aquelas pessoas que já sentem inveja ou raiva de nós pelo simples fato de apenas sonharmos. Devido a tantas palavras de desânimo, descrédito, inveja e até de deboche quanto aos nossos sonhos, acabamos sendo treinados pela vida
a esconder nossos sonhos, desejos, projetos e aspirações para evitarmos de sermos julgados ou mesmo porque sequer acreditamos que os nossos sonhos possam de fato ser realizados. No entanto, existem alguns sonhos que carregamos dentro de nós que precisam ser verbalizados, ditos por nossos lábios, não para qualquer pessoa, mas especialmente para Deus e para nós mesmos. A exemplo de José, quando recebemos de Deus determinados sonhos que sabemos em nosso íntimo que vão além de meras projeções dos nossos pensamentos, mas que carregam expectativa e revelação divina acerca do nosso futuro, devemos tomar cuidado com quem compartilhamos, pois isso pode nos custar muita dor e sofrimento causados principalmente por aqueles que menos esperamos, como as pessoas mais próximas de nós, nossas famílias, nossos amigos. Por exemplo, José era um dos filhos mais novos de Jacó, e este não tinha tanta maturidade para entender que, ao contar o seu sonho aos seus irmãos, isso provocaria sentimentos de inveja, raiva e indignação para com ele. Acredito que José sentia-se seguro o suficiente para compartilhar os sonhos que tinha, justamente por saber que era o filho preferido de seu pai, o que lhe dava certa confiança para falar o que queria sem pensar ou sopesar as consequências negativas para si. Afinal, quem imaginaria que seus próprios irmãos tentariam fazer-lhe algum mal? No entanto, em Provérbios 27:1, nos ensina que não é sábio sair espalhando os nossos planos de futuro, nem contar vantagem a respeito dos seus planos, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Ao não guardar os sonhos para si e talvez compartilhá-los apenas com seu pai, os seus próprios irmãos tentaram matá-lo apenas para que seus sonhos não pudessem se concretizar. Quantos de nós já não contamos nossos sonhos e planos que nunca sequer conseguimos realizar? Seja porque as pessoas que sabiam sobre ele não nos deram crédito, seja por inveja ou qualquer outra razão egoísta que fizeram de tudo para não conseguirmos sequer realizar os nossos sonhos. Ou seja mesmo porque não tivemos forças nem ânimos para concretizá-los. Seja como for, hoje eu te convido a contar os seus sonhos ao Espírito Santo. Todos eles, os seus sonhos, planos, projetos, que você guarda em seu coração, contando a ele especialmente aqueles sonhos mais íntimos que você carrega há muito tempo e que até hoje não teve coragem ou não pôde realizar. Saiba que é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. É o que diz lá em Filipenses 2:13. Por isso, se os seus sonhos estão alinhados aos propósitos de Deus em sua vida, não importa o tempo que passe, as circunstâncias atuais que você vive, ou o que fizeram contra você no passado para tentar te parar, se é de Deus, vai se cumprir. Creia nisso e tudo o que aconteceu cooperará para o seu bem e para a concretização dos seus sonhos. Creia que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou e que os planos dele jamais se frustrarão em sua vida. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento agora eu te peço que o Senhor venha trazer à memória todos os sonhos, planos e projetos que o Senhor colocou no coração desta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, traz à memória para que esta pessoa venha em oração apresentá-los a Ti, em voz audível, de modo que tanto ela seja lembrada, como diante do teu altar ela possa entregar todos os desejos e sonhos que ela tem no coração e que é da tua vontade que se concretize. Que em nome de Jesus as portas se abram, pessoas vindas de lugares inesperados venham ajudar e levantar esta pessoa ao lugar onde ela deve estar. Que venham ser portas na vida desta pessoa que está ouvindo o devocional agora e que os seus sonhos de fato se concretizem e ela possa viver o sobrenatural, o mais que abundante plano perfeito do Senhor na vida dela. Em nome de Jesus eu a abençoo para ser tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém? Amém, meu querido, amém, minha querida. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e até o próximo devocional.